Nessa aula nós vamos falar no esporte radical, que talvez seja o esporte radical mais popular do mundo, pelo fato dele ser muito democrático, por ele ser barato. Basta eu comprar um skate, que aí eu já começo a praticar esse esporte, né? Não precisa de nada mais, um skate e uma pista. Bem, também devo dizer para vocês que esse esporte, a partir do ano de 2016, ele foi anunciado pelo Comitê Olímpico Internacional como sendo um esporte olímpico, que virá a ser praticado nessa Olimpíada de Tóquio 2021. Bem, então vem comigo e a gente vai estudar então o skatismo, ou skateboard, ou skate, no contexto da conservação da energia mecânica. Galera, primeiramente vamos nos situar onde é que nós estamos, tá? Na física. Bem, a gente está no contexto de energia mecânica, uma energia que é atrelada a duas subformas de energia. Energia cinética, de velocidades, e energia potencial, nesse caso, energia potencial gravitacional, relacionada com o campo gravitacional. Todo corpo que tem uma certa altura, uma possibilidade de queda dentro do campo gravitacional, armazena, então, energia potencial gravitacional. E aí a gente vai falar na conversão de uma forma a outra de energia, tá bom? No contexto da conservação da energia mecânica, você precisa saber que a energia mecânica, em todo momento do movimento, ela se conserva, ela fica conservada. O que quer dizer isso? Que se eu analisar em qualquer ponto da trajetória de um movimento de uma pessoa, de um movimento de um objeto, de um automóvel, em todos os pontos desse movimento, a energia permanece sempre a mesma. Tá bom? Então, olha, eu vou pegar aqui o contexto clássico, o contexto que não precisa nem estar numa Olimpíada para ver isso acontecer. O contexto do dia a dia de quem pratica o skate. Bem, nós temos aqui uma pista de half. Essa pista é uma pista semicircular, né? E aí o skatista sempre parte do ponto mais alto, ele está a uma certa altura do solo, e se ele parte do ponto mais alto, ele vai partir do repouso, velocidade igual a zero. E ele vai começar a descer pela própria ação da gravidade. Apenas a ação da gravidade faz com que ele desça, ou seja, força-peso atuando nele, puxando ele para baixo. Quando isso acontece, ele vai sair do ponto mais alto, convertendo toda a energia potencial gravitacional em energia cinética do ponto mais baixo. Tudo bem? Olha lá, sai do ponto mais alto e converte toda a energia guardada em forma de energia potencial gravitacional. Deixa eu anotar isso aqui. No ponto mais alto, então, ele tem a energia potencial gravitacional que, ao longo do movimento dele para baixo, ao longo do movimento de descida, ele converterá essa energia em energia cinética. Quando chegar no ponto mais baixo, toda aquela energia que era potencial se converteu em energia cinética no ponto mais baixo. Sendo assim, no ponto mais baixo, ele chega com a velocidade máxima, tá bom? Então, no movimento de descida, ocorre a conversão de energia potencial em energia cinética. Vamos então analisar aqui quais as formas de energia existem em cada uma das posições, posição 1 e posição 2, tá bom? Olha lá, na posição 1, a energia mecânica está associada à forma de energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela ocorre devido à massa do skatista estar no interior de um campo gravitacional elevado a uma certa altura e com possibilidade de queda, com possibilidade de descida. Então, a energia potencial gravitacional, ela considera a massa do skatista, considera a gravidade, o campo gravitacional local, né? E considera a altura de queda que esse skatista irá percorrer, tá bom? Então, essa aqui é a energia mecânica no ponto 1, a energia potencial gravitacional, que tem como fórmula mgh. Nós vimos isso aqui em aulas passadas, tá bom? No ponto 2, nós temos o ponto mais baixo da trajetória, o ponto em que toda a energia
potencial gravitacional se converteu em cinética. Então, no ponto 2, nós teremos a energia mecânica do ponto 2 como sendo apenas a energia cinética. Laércio, por que não tem mais energia potencial gravitacional no ponto 2? Porque não tem mais altura, não tem mais o que ele cair. Laércio, e no ponto 1, por que a energia mecânica é apenas potencial gravitacional? Ora, porque no ponto 1 ele sai do repouso. E quem está em repouso não tem energia cinética. Então, acompanhe aqui comigo. No ponto 2, então, tá? Ponto mais baixo da trajetória, energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tem um detalhe, no ponto 2, a velocidade dele é máxima. E aí, o que se pergunta nesse tipo de questão aqui, pessoal? O que se pergunta no tipo de energia nesse contexto de conservação da energia mecânica? Duas coisas podem ser perguntadas. A primeira é qual a altura que ele parte e a segunda é qual a velocidade máxima atingida no ponto mais baixo. Bem, para a gente encontrar isso, então, nós vamos precisar igualar, fazer uma igualdade. Nós vamos dizer aqui, ó, exatamente o que a gente está vendo nessa imagem, que a energia mecânica lá no ponto 1, ela é exatamente igual também, né, a mesma coisa que a energia mecânica do ponto 2. E agora a gente vai analisar quem é a energia mecânica do ponto 1 e quem é a energia mecânica do ponto 2, tá? Energia mecânica do ponto 1, ela é a energia potencial gravitacional, que tem como fórmula mgh. Então, nós vamos aqui no lugar de energia mecânica em 1, substituir, eita, caiu até o pincel, por mgh. A galera vai perceber que não tem edição esse vídeo, né? O pincel caiu, o pincel vai aparecer caindo no vídeo aí, e eu juntando o pincel de boaça, tá, pessoal? Energia mecânica no ponto 2 é energia cinética, que tem como essa fórmula aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E entenda que essa velocidade ela é a máxima. Dos dois lados aparece massa multiplicando, então eu posso dividi-las cortando, e aí eu posso aqui ou encontrar por meio dessa fórmula a altura que ele parte, ou ainda eu posso encontrar a velocidade máxima que chega no ponto mais baixo, tá bom? Só ajeitar então aqui, pessoal, esse V, tá? Colocar o mesmo V que eu coloquei ali. Ah, professor, não tem edição. É, não tem edição, tá, galera? Você já percebeu aí. Então, para achar a altura, basta pegar a gravidade que está multiplicando aqui e passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, que a altura que ele vai partir é velocidade máxima do ponto mais baixo, né, elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, caso eu queira saber a altura que ele está partindo, basta pegar o valor da velocidade lá no ponto mais baixo, elevar ao quadrado e dividir por 2 vezes a gravidade. Se eu quiser saber agora quanto vale a velocidade máxima atingida, se eu quiser saber quanto vale essa velocidade máxima atingida, basta pegar o 2 que está dividindo e passar para o outro lado, multiplicando. E ainda pegar esse 2 em forma de potência e passar para o outro lado em forma de raiz. Quando eu organizar tudo isso, perceba, vai ficar desse modo aqui, ó. Velocidade máxima atingida no ponto mais baixo é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, ó, guarda aí no teu coração essas duas fórmulas, tá? Que são aí as fórmulas da conservação da energia mecânica no caso de um half, tá? Uma pista de skate aí, que é muito utilizada pela garotada desde década de 80, 90 até os dias de hoje, né? Com certeza você já viu alguma situação desse tipo aí na sua vida. Pessoal, próximo vídeo
a gente vai fazer então atividade, tá?